Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vou pedir só para que vocês mantenham o microfone desligado, já que, por gentileza, o seu ainda continua ligado. Hoje nós teremos uma aula de tecnologia das construções. É uma aula que você já vem tendo algumas aulas pelo YouTube que eu estou postando nova de vocês. E aí a gente vai ter a introdução dessa aula agora. Vou carregar aqui o nosso PowerPoint. Todos conseguem enxergar o PowerPoint? Pode ligar o microfone só para dar ok para mim, por gentileza. Sim. Perfeito. Então, nós vamos analisar hoje a análise do local da obra. Ó, coloquei até uma ilustração, hein? Tô ficando bom nisso. Então, a gente vai começar pelos estudos preliminares, né? Esse é um conteúdo que é além daquele material base de vocês. Então, é bom que vocês anotem, que vocês deem uma olhada em tudo que eu vou falar, porque sempre pode ser muito relevante para vocês, né? Então, essa é uma disciplina que ela antecede a fase de um projeto. Então, para que são os meus estudos preliminares? Por que eu tenho que conhecer o meu terreno antes de projetar alguma coisa ali? O terreno ele é o início de tudo. Então, sem um terreno não existe uma obra. A gente não consegue pensar num empreendimento. Assim, antes de você comprar o terreno, é conveniente você fazer um roteiro contendo a localização, a área, o setor, a área construída que você pode realizar naquele local, o zoneamento urbano e vários aspectos físicos que a gente vai dar uma olhada aqui nessa aula. Então, antes de fazer a aquisição de um terreno, o ideal é que você conheça esse terreno na íntegra. Então, para você pensar em um projeto, o ideal é que você tenha assessoria especializada desde um primeiro momento, né? Desde você pensou em fazer uma obra. A partir desse momento, você precisa da assessoria de um profissional, seja ele um engenheiro civil, um arquiteto e urbanista, tem que ser um profissional da área, né? Então, um profissional de confiança que pode te ajudar até a escolher esse terreno para elaboração e execução de um projeto. Quando a gente fala em escolher um terreno, parece ser algo simples, né? Eu vou lá, conheço um corretor, escolho um terreno, faço um tipo de financiamento ou faço uma proposta, compro esse terreno. E não é bem assim. O meu terreno, cada terreno ele pode estar um na frente do outro na rua, mas ele pode ter um aspecto diferente um do outro. Então, não adianta só escolher um bairro, eu quero morar ali, eu quero esse terreno. Tem várias outras coisas que influenciam na compra de um terreno para que você faça um empreendimento. Então, aqui nos estudos preliminares, eu dividi em 8 etapas, né, para saber se esse terreno ele tem viabilidade, que seria a primeira coisa, a energia elétrica, se naquele local existe o abastecimento de energia, a água, quando eu falo de água, também falo de esgoto sanitário, se aquele local tem abastecimento de água, como é esse abastecimento, e se existe uma forma de esgoto sanitário, a topografia, quando eu falo em topografia, estou falando na análise se é um terreno que tem aclive, se tem declive, todos os aspectos topográficos desse terreno, se existe construções no local, se a gente vai precisar fazer algum tipo de demolição, ou se a gente pode reaproveitar essa construção, as divisas, que são as extremidades desse terreno, o acesso, não adianta você ter um terreno enorme com acesso ruim, você precisa ter um acesso que facilite a ida e a vinda de quem vai usar esse local, as condições ambientais, que são fatores que influenciam muito, e interferências que podem ocorrer aí durante a etapa de projeto e de execução. Então, quando a gente fala em energia elétrica, se não existir energia elétrica no local, você deve fazer um pedido junto à concessionária. Isso significa, se você não tem abastecimento naquele local, você tem que pedir para a concessionária daquele local, seja a Enel, seja qualquer outra empresa de energia, abastecer aquele local, para verificar a viabilidade da extensão que existe até a obra, né? Se eles conseguirão chegar até ali ou não. Na zona urbana, praticamente é abastecida a zona como um todo, né? A cidade como um todo. Mas cidades que são muito afastadas de centros, ou cidades que às vezes não chegam a essa energia, que são casos que acontecem, por incrível que pareça, você tem que pedir que a concessionária
abasteça aquele local. Esse procedimento, de forma geral, ele demora cerca de 2 meses para acontecer. Essa demora, na maioria das vezes, pode comprometer o início da obra. Então, se você não tem o abastecimento durante esse período que você vai esperar a concessionária chegar no local, você tem que achar uma solução temporária. Qual que seria uma solução temporária, por exemplo? Ter um gerador de energia diesel. Você pode colocá-lo na obra, no entanto, você vai ter uma energia muito mais cara. E muitos detalhes é que o gerador ele não pode ficar ligado 24 horas, né? Você tem um período para utilizá-lo. Então, se você depende muito da energia para iniciar a obra, você vai ter um atraso ali bem considerável. Água, frio e esgoto. Caso você não tenha uma rede pública de abastecimento no local, que são casos pouco comuns, deve-se verificar também a possibilidade de expansão da rede junto à concessionária. Tem algum barulho atrapalhando vocês? Vocês podem só dar um toque para mim se tem algum barulho ou não? Tá ok? Tá ok. Tá ok? Beleza, vamos continuar. Então, em casos onde não exista uma rede, você tem que verificar se existe um plano de expansão dessa rede para chegar no seu local. E aí você tem como alternativas, se você não tem abastecimento de água, você tem alternativas como, por exemplo, fazer um poço artesiano, ter uma perfuração ali no local da obra, ou ainda a compra da água, né, que comumente é entregue através de caminhões. Nesses casos, vocês têm que analisar as legislações locais, tanto do município quanto das companhias de saneamento, né? A CETESB também você tem que verificar a possibilidade, porque dependendo do local, você não pode ter poço artesiano. No município de São Paulo, por exemplo, aqui nós temos o solo bastante contaminado, em muitos casos, a gente não pode fazer uso dessa água, por exemplo, para consumo. E aqui também, além da água e da energia, nós temos o estudo da topografia. Então, esse estudo preliminar, ele utiliza o melhor posicionamento da implantação, que irá definir a melhor conformação da edificação em relação ao terreno, a distribuição dos pavimentos, a estrutura, etc. Então, por que a gente precisa ter essa análise da topografia? Se eu analisar minha topografia, analisar onde está o norte, onde eu tenho maior incidência do sol, né? Onde que o meu vento também bate melhor, qual cômodo eu coloco para qual lado. Essa análise da topografia é muito importante. Além disso, aqui no desenho, a gente consegue ver o caimento do terreno, né? Então, é um terreno aí que eu coloquei 20 metros de comprimento, mas se vocês notarem, ele começa com uma altura menor do que os fundos. Então, quando o meu fundo é maior do que a frente, né, o acesso principal, eu falo que esse terreno ele está em aclive, ele é um terreno em subida. Então, por exemplo, se o meu projeto ele necessita de uma parte mais plana, será que eu tenho que fazer muito corte de solo? Isso vai encarecer meu projeto? Será que tem viabilidade econômica nessa aplicação? Então, toda essa situação, ela vai entrar como critério básico de viabilidade. Ela tem que ser levada em consideração. E aqui na topografia, a gente tem algumas coisas aí que podem ser parâmetros para que a gente faça uma análise técnica também. Então, o zoneamento, ele é a delimitação da cidade e as suas zonas específicas, aplicando parâmetros urbanísticos que regulam o uso e ocupação do solo, tais como funções urbanas, que seria morar, circular, trabalhar e divertir-se, e coeficiente de aproveitamento, gabarito e densidade. O que seria isso? Só um minutinho. O zoneamento urbano, ele vai separar as cidades em pequenos setores, onde esses setores teriam quadras, e ele vai falar assim, nesse local em que encontra seu terreno, você tem um zoneamento, por exemplo, misto, ou você tem um zoneamento comercial, ou um zoneamento que, enfim, é de interesse social. Cada local da cidade ele vai ter um zoneamento e você precisa conhecê-lo. Porque, por exemplo, imagina que você compra um terreno numa zona extremamente residencial e o seu plano é projetar uma indústria. Você pode? Não pode, porque você vai estar fora do zoneamento da cidade. Então, não é porque você comprou um terreno que você pode fazer aquilo que você quer ali. Você tem que respeitar o zoneamento do local.
E, além disso, existem as leis de uso e ocupação dos solos municipais, né? O município ele regula o quanto você pode construir ali e se aquilo vai ter função. Então, como que a gente fala? O que é uma função da propriedade? A função da propriedade é ter um destino. Se alguém vai morar ali, se aquilo vai ser um equipamento público para a pessoa circular, é, se ela vai poder trabalhar naquele local, se ela pode produzir naquele local, tem que ter uma função social, né, no seu terreno. Qual que é a função social da edificação que você vai construir ali? E, além disso, quanto você pode construir? Então, aqui do lado direito, nós temos dois quadros, onde nós temos o CA, no primeiro quadro lá em cima, e o TO. O CA, a gente chama de... Pode Eu falar. vou mandar rapidinho. O Daniel, ele tá tentando entrar na aula, porém ele tá mostrando um print que ele precisa ser autorizado para entrar. Será que você tem que autorizar alguma coisa aí? Ele precisa o quê? De autorização? Ele fala que tem que esperar alguém aceitar que ele entre. O Teams. Será que ele Isso está com o link acontece, certo? isso acontece antes do organizador entrar, né? Aí você fica aguardando liberar a sala, né? Mas depois você tem o link, você entra, né? Que estranho. Vou pedir aqui para ele tentar de novo. Tenta ele de novo, só entrar. Vê se vocês conseguem mandar o link para ele tentar com outro link, porque não está aparecendo nada para mim de solicitação. Tá, beleza, vou mandar aqui para ele. Tá bom? Deixa eu voltar para minha chamada. Bom, realmente não está aparecendo nada para mim de solicitação. Continua conseguindo ver meu slide? Sim. Perfeito. Então, aqui o meu coeficiente de aproveitamento, que seria meu primeiro quadrinho, como que a gente calcula ele? O coeficiente de aproveitamento é a área total edificada dividido pela área do lote. O que seria isso? Por exemplo, vamos supor que você tem 40 metros quadrados no seu pavimento térreo, mais 40 metros quadrados no seu pavimento superior, mais 40 no segundo andar. Vamos supor que você tem 120 metros ali de edificação, metros quadrados, e você tem um terreno aí de 100 metros quadrados. Então, como que seria meu CA? A área total edificada, que seria 120 metros quadrados, dividido por 100, que seria a minha área do lote. Nesse caso, meu CA seria igual a 1,2. E já o meu TO, ele é um pouquinho diferente. O meu TO, ele é a área da projeção da área construída, dividido pela área do lote. Quem que é essa área de projeção? É a área em que eu estou fazendo a impermeabilização, que eu estou fazendo uma construção. Então, de repente, lembra que a gente falou que podia ter ali 3 andares térreo, primeiro andar e segundo andar, com 40 metros quadrados cada um, no primeiro caso? Se a gente notar, a gente só tem 40 metros quadrados ocupando esse terreno. Então, essa ocupação de 40 metros quadrados, dividido pela área do lote, que seria 40 dividido por 100, 0,04, vezes 100, seria uma taxa de ocupação em porcentagem. Então, o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação, eles são índices urbanísticos definidos pelo município numa lei de uso e ocupação do solo. Viu? Posso perguntar? Sim, Essa quem questão, fala? é o Drauzio. Pode Duas falar. coisas, na verdade. Eu decidi interromper só agora, porque senão fica meio chato. Essa lei de zoneamento, ela é de domínio público? O que eu vou? Eu vou no site da prefeitura, ponho o endereço que me interessa, e lá vai me dizer que ela pertence a uma lei a um zoneamento tipo tal, e aí como é que eu tenho acesso a essa informação? Da Isso, lei de dependendo do qual é a lei de município, zoneamento? dependendo do município em que você vai fazer a implantação, você tem que procurar o Código de Obras do município, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, Certo. e
Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo, está faltando uma lei que não está vindo na minha mente agora, que é o Plano Diretor, perdão, Plano Diretor Estratégico. Os municípios, por exemplo, da Grande São Paulo, na sua grande maioria, eles têm um plano muito parecido um com o outro. Isso porque a cidade de São Paulo ela tem um planejamento urbano muito forte. Esse planejamento urbano ele é muito conhecido pelos outros municípios que acabam fazendo, entre aspas, uma cópia um pouco aproximada do de São Paulo. Mas eu vou fazer daqui a pouquinho uma simulação que vocês vão poder acompanhar comigo, pode ser? Sim, pode. Perfeito. Então, vamos só finalizar aqui o slide e eu já faço uma simulação com vocês. Então, além das interferências que a gente já viu anteriormente, nós temos as construções locais. Então, nem sempre é técnica ou economicamente viável a utilizações de construções existentes para aproveitamento num possível projeto, sendo muitas vezes necessária a completa remoção. Então, é muito comum que vocês comprem o terreno com alguma coisa ali já construída, alguma edificação, e que você tenha que realmente fazer uma demolição. Um serviço de demolição é um serviço muito caro, né? Você tem que achar uma destinação para aqueles resíduos, e é uma coisa que pode também ter um problema técnico e econômico ali. Se você não considerar isso no início do seu orçamento, você pode ter um problema. E a demolição é um serviço bastante perigoso numa obra. É comum mexer-se edifícios com bastantes... Desculpa. Pois é comum mexer-se com edifícios bastante deteriorados e com perigo de desmoronamento. E não é só isso, pois nesses serviços as coisas caem e desabam. Então, quando a gente vai fazer serviço de demolição, tem que ter uma equipe muito especializada. Se for manual, pode ter muito perigo ali para a execução desse serviço. As divisas e acessos. As limitações da situação do terreno, quando a gente fala de situação, quero que vocês pensem naquela planta de situação em que a gente faz a locação daquele terreno, são dadas pelos projetos topográficos, que delimita as divisas, que são as extremidades do terreno, onde esse terreno começa, onde ele termina, quem é o vizinho da direita, quem é o vizinho da esquerda, quem é o vizinho dos fundos, e as dimensões disso tudo, né? É necessário que ao menos uma das extremidades tenha acesso à rua. Então, é impossível fazer uma implantação local sem que pelo menos uma das extremidades do terreno, ou seja, uma das arestas desse terreno, tenha acesso à rua, onde se tem entrada principal de pedestres, veículos, o passeio, que é a nossa calçada, e a ligação com as concessionárias de abastecimento local, sendo de telefonia, de água, energia e, enfim, as que você necessita. É importante também fazer o estudo das divisas para saber se há instalações vizinhas que impliquem no desenvolvimento da edificação. Instalações de rede elétrica também devem ser levadas em consideração, pois sem alta tensão há limites para as construções próximas. Então, se você adquire um terreno em que esse terreno é muito próximo, por exemplo, uma rede de alta tensão, você tem que ter um limite de metragem ali que você pode começar a construção. Isso pode ser uma implicação. Se um dos seus vizinhos também está invadindo ali seu terreno, você pode ter outra coisa que pode te atrapalhar. Então, você tem que conhecer as divisas e acessos. Então, é necessário que você faça uma visita técnica nesse local. As condições ambientais. Então, antes de edificar qualquer implantação, é necessário conhecer as características e condições ambientais locais. A localização deve ser estudada de modo a evitar fundos de vales, pelo lençol freático, ser próximo. Quando a gente fala fundo de vale, são os terrenos mais baixos, né, na localidade. Se você não tiver uma condição de drenagem urbana eficiente, você pode ter ali enchentes no seu terreno, enfim, é bom evitar também para você não ter problemas com a situação natural de toda essa complicação. Eu estou com um cliente, por exemplo, que ele tem um terreno bem extenso, o terreno dele acho que tem uns 40 metros da frente aos fundos, e o terreno dele é em declive. Então, na frente tudo bem, a casa dele é tranquila, só que ele construiu uma casa nos fundos e ele está tendo um problema judicial enorme assim, contra a prefeitura, porque existe uma rede de drenagem que é de competência municipal, fazer a drenagem urbana, né, da água pluvial, e essa rede de drenagem nem sempre tem muita manutenção, então muitas vezes acaba alagando a casa dele, e aí ele está com maior briga na prefeitura. Então, se você tem essa condição de evitar os fundos de vale,
é a melhor coisa que você faz, que você está evitando problema. Evitar também empreendimentos em terrenos de proteção ambiental e em lotes degradados por contaminação orgânica. Quando a gente fala de proteção ambiental, a gente está falando aí das APPs, por exemplo, as áreas de preservação permanente. Você não pode fazer uma implantação local, enfim, de edificação em áreas que são preservadas, a não ser que você tenha casos de exceção. Por exemplo, você vai passar uma estrada numa área de preservação permanente, aí tudo bem, que é uma condição de fácil acesso e de trânsito, né? Você até consegue uma permissão assim em alguns casos, mas você não pode, por exemplo, pensar em um shopping numa zona de proteção ambiental, né? Então, são coisas que você tem que levar em consideração, as condições ambientais. E quando a gente fala em lote degradado, eu não sei se vocês vão recordar, mas é bom depois até vocês darem uma olhada. Existia um caso na USP Leste, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que é ali na região do Ermelino Matarazzo, em que o terreno onde foi feita a implantação local era um terreno que era um lixão, né, digamos assim, na forma mais vulgar. E eles fizeram todo um tratamento no solo para colocar uma nova edificação. Porém, passou alguns anos, eu não me lembro se era no ano de 2013 ou 2014, aquele solo ele começou a ter gerar gases, né? Tinha uma contaminação orgânica ali, eles faziam essa, entre aspas, drenagem dos fluidos, só que começou a ter uma contaminação orgânica e aquilo fazia mal para a saúde. Então, é uma coisa muito grave. Se você tem um lote que teve uma degradação, você tem que analisar como que você vai reverter isso e se tem condição, se tem viabilidade de você fazer uma implantação ali. Outros locais que também muitas vezes podem ter contaminação é, por exemplo, você tinha um poço de gasolina no terreno. Se de repente um dos tanques tinha vazamento de combustível, isso contamina o solo também, degrada o solo. Então você tem que fazer toda essa análise de degradação do local. E para isso é necessário você produzir um estudo de impacto ambiental e o relatório desse estudo, que é o relatório de impacto ambiental, que a gente chama de EIA e RIMA, com os objetivos técnicos e onde serão avaliadas as consequências para o ambiente decorrentes de um determinado projeto. Então, como o seu projeto vai fazer o impacto naquele local? Um exemplo disso, por exemplo, vamos supor que você tem uma vila que é completamente horizontal, ou seja, não tem muitos edifícios, você tem bastante edificações residenciais de baixo porte, que são pequenas, elas não são tão altas, e de repente você coloca um arranha-céu no bairro. Qual é o impacto que isso tem? Isso vai mexer na insolação das casas? Pode ter algum tipo de degradação no solo? Será que eu fazendo uma implantação desse porte, eu não posso atingir a fundação, a casa de alguém? Como que é esse impacto, né? Esse impacto, quando a gente fala ambiental, é em relação ao nosso entorno. Interferências. Então, quando a gente fala de viabilidade nas interferências, é que toda interferência, seja no terreno ou fora dele, que possa comprometer o empreendimento, ela deve ser analisada. Então, por exemplo, o escoamento das águas pluviais locais, a drenagem do esgoto, as instalações próximas do terreno com abastecimento local, etc. Se essa interferência ela tiver uma solução, o empreendimento pode ser viável, técnico e economicamente. Caso contrário, caso você não tenha uma solução para arrumar esse problema, para conseguir passar por cima desse problema, você deve escolher um novo terreno para fazer um empreendimento como você quer. E aqui eu trago um caso para vocês. Esse caso foi um projeto que eu fiz em Ilhabela. Se vocês notarem, existe um gabarito montado, né? Esse gabarito de madeira, que seria o contorno da edificação, e existe uma edificação já construída no local. Se vocês analisarem do lado esquerdo da imagem, onde tem essa árvore, a gente teve muita movimentação de solo, então os vizinhos, por exemplo, o vizinho da esquerda ele está mais alto que o nível da minha casa, né? E se vocês analisarem, tem muita pedra triturada no terreno. Essas pedras eram solo local que realmente tinham rochas ali. A gente teve que fazer todo um trabalho com a fundação muito bem manipulado. Então, do lado direito, não sei se dá para ver muito, mas do lado direito, a edificação que foi construída, ela tem vãos para o terreno do meu cliente. Então, esses vãos, eles tirariam a privacidade, são vãos que, enfim, não são legais, não são autorizados pelo Poder Municipal,
mas existiam e o vizinho conseguia ver dentro da casa do meu cliente. Fora isso, a estrutura da casa dele, se vocês notarem, tem na primeira parede que a gente tem de tijolos, a viga ela não estava na centralidade, a viga do térreo do primeiro andar. E você conseguia perceber que a edificação ela estava meio curvada, ela não tinha uma segurança estrutural. Então, para a gente fazer a edificação ali, mesmo que não era problema do meu cliente, que a casa do vizinho podia ceder, se a gente fizesse uma construção ali e a casa do vizinho cedesse, ia estragar a casa do meu cliente. Então, a gente fez todo um reforço estrutural de graça, né, por uma questão ali para não arrumar conflito, dentro do terreno do meu cliente para que aquela casa não desmoronasse em cima. Professor, E eu trago rapidão. aqui. Pode falar. Quem fala? Antes, Anderson. Pode falar, Anderson. Antes disso aí, foi feito um laudo cautelar Da estrutura do cliente? e dos dois vizinhos, isso? Não. Nesse caso, o que aconteceu? O meu cliente ele tinha muita pressa. E para ele não importava o quanto ele ia gastar para fazer uma implantação naquele local. Ele queria, de alguma forma, resolver o problema. Se a gente fosse fazer qualquer tipo de laudo e envolver qualquer situação judicial, o vizinho ele podia ter a demolição total da casa dele. Então, o meu cliente ele não queria arrumar confusão com o vizinho, apesar de ter o direito ali de reclamar tanto na esfera judicial quanto administrativa na prefeitura, e para não criar nenhum conflito, meu cliente preferiu fazer o reforço da estrutura dele, analisando as condições locais ali. Tá bom, entendi. Não é que eu imaginei que teria que ter feito um laudo cautelar antes de ambos os vizinhos, né? Então, nesse caso, o vizinho ele nem colaborou muito. Ele só foi notificado que seria reforçada a estrutura dele e ele não tinha projeto, foi uma estrutura muito mais dimensionada do que o necessário e ficou seguro por isso. Entendi, valeu, obrigado. Tá? E aí eu trago para vocês alguns pensamentos. Então, não quero que vocês respondem aí, mas respondam para vocês. Um cliente ele comprou um terreno de frente com 10 metros e as laterais ortogonais, ou seja, todas com ângulo de 90 graus, com 35 metros. Então, o terreno aí de área tem 350 metros. Entretanto, esse terreno está numa zona restritamente residencial e o cliente quer construir um edifício comercial de serviços. Esse empreendimento ele é viável? E aí vocês respondem aí se sim ou não. E por quê, né? Trouxe mais um exercício. Então, aqui nesse exercício, é um terreno retangular de 360 metros quadrados, será comprado por uma incorporadora, na rua Clóvis Bueno de Azevedo, ali no Ipiranga, de uma zona mista, né, de densidade demográfica. A zona construída, ela permite que o coeficiente máximo seja igual a 2 e a taxa de ocupação 0,85, ou seja, 85% do terreno pode ser ocupado e o coeficiente de aproveitamento, é o quanto eu posso construir, é igual a 2, duas vezes o número do metro quadrado do terreno. Então, qual que é a área máxima que pode ser projetada, ou seja, coberta nesse terreno, e qual que é a área máxima construída? Demonstre os cálculos. Pessoal, área máxima projetada, TO, taxa de ocupação. Se eu tenho 85% do meu terreno que pode ser projetado, ou seja, eu posso fazer a impermeabilização e a construção dessa metragem, qual que é a metragem em 85% de 360? Todo mundo junto no osso, hein? Então, calculadora em mãos? 306 metros quadrados. 306 metros quadrados. Isso que eu posso fazer de ocupação do meu terreno, né? Agora, quanto que eu posso construir? Se o meu coeficiente de aproveitamento é igual a 2, quanto que eu posso construir nesse terreno de metro quadrado? 720. 720, perfeitamente. Então, vocês conseguiram pegar a noção do que é uma taxa de ocupação e um coeficiente de aproveitamento. Vou fechar esse slide.
Vocês conseguem me enxergar agora? Sim. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui a minha tela para vocês. Todo mundo consegue enxergar minha tela da internet? Sim. E a gente vai fazer uma análise junto no GeoSampa. O GeoSampa é o site de informações geográficas, né, da cidade de São Paulo. Então, cada cidade pode ter um sistema de informação geográfica diferente, e aqui na cidade de São Paulo a gente usa o GeoSampa. Vou pedir só para que vocês liguem o microfone. Jaque, dá uma desligadinha para mim, por favor. Está dando interferência. Então, voltando aqui para o GeoSampa, eu quero analisar aqui. Ó, vocês podem ver que eu tenho várias opções. Aqui na lateral, se eu for em pesquisar, eu consigo ver distritos, por exemplo. Ó, tenho aqui Aricanduva, Formosa Carrão, que são subprefeituras. Ermelino Matarazzo, Capela do Socorro, várias subprefeituras. Eu vou aqui na subprefeitura da Moca. Se vocês analisarem a subprefeitura da Moca, ela vem desde o Pari, o distrito do Pari, o distrito do Brás, o distrito do Belém, o distrito da Moca, o distrito da Água Rasa e o distrito do Tatuapé. Então, a subprefeitura da Moca, que ainda é Zona Leste, pega todos esses distritos. Inclusive, o Brás e o Pari, que sempre foram considerados bairros centrais da Zona de São Paulo, hoje eles são centro-leste, porque eles são administrados por uma prefeitura na Zona Leste. Voltando aqui no pesquisar, eu vou chegar aqui em um endereço. Eu vou vir aqui perto de casa, numa rua chamada Antônio de Barros. Vou colocar aqui na altura do número 950. Rua Antônio de Barros, localizei no Tatuapé. Só que eu quero tirar, eu vou atualizar o site só para tirar essa macro azul, tá? Que eu tinha colocado da subprefeitura. Então, voltando lá. Vocês vão entender por que eu escolhi essa rua. Se vocês notarem, ó, a rua Antônio de Barros, ela está passando uma linha mais escura, né? Essa linha mais escura, se eu for aqui nos limites administrativos, de um lado da rua é o distrito do Tatuapé, e do outro lado da rua, se vocês repararem, é o distrito do Carrão. Esses dois distritos, eles têm subprefeituras diferentes, porque o Tatuapé é da subprefeitura da Moca e o Carrão é da subprefeitura do Aricanduva. Tem um terreno aqui que eu vou fazer assim, ó. Eu venho em cadastro fiscal, e eu consigo ver o setor. Então, de um lado da rua, o setor é 0,54, e do outro lado, o setor 0,56. Se eu quiser analisar as quadras, eu consigo também. Então, por exemplo, aqui do meu lado direito da rua Antônio de Barros, eu tenho aqui a quadra, por exemplo, 155, 154, 152. Eu tenho várias quadras fiscais identificadas. Em cada quadra fiscal, eu tenho os lotes. Então, olha que bacana. Ó. Informações de todos os lotes que eu tenho na rua Antônio de Barros. Então, se eu for aqui um pouquinho mais para cima, eu vi que estava lançando empreendimento aqui em um lote nessa rua. Vamos ver se a gente consegue achar junto. Empreendimento, Rua Antônio de Barros. Esse empreendimento era da construtora Diálogo. Eu quero achar o terreno para a gente dar uma olhada. Futuro lançamento, Rua Antônio de Barros. Santo André, Vila Prudente, Vila Formosa, Tatuapé, Rua Antônio de Barros. Número 1041. Então, a gente volta lá. 1041 é esse lote aqui, ó. Todo mundo consegue enxergar que o número é 1041? Lote 209? Se eu for no botãozinho de informações, eu clico nele e eu vou ter algumas informações. Então, a rua Antônio de Barros, número 1041, setor 056, quadra 155, lote
número 0209. Código do logrador, eu tenho todas as informações aqui. Eu quero saber agora o zoneamento em que ele se encontra e quais os índices urbanos. Como que eu vou fazer? Venho aqui em pesquisar, vou na parte de zoneamento e vou colocar as informações do local. Lembrando, peço para que vocês anotem aí, que eu vou anotar aqui no meu bloquinho de notas. O setor é o 056, a quadra é 155 e o lote 0209, porque o lote tem 4 dígitos. Então, a gente vai achar aqui o zoneamento disso. O setor é o 056, a quadra 155 e o lote 0209. Eu vou em listar. Vai pedir para eu confirmar aqui os caracteres, eu vou atualizar primeiro, porque sempre tem uma influência desses caracteres e às vezes volta. E abrir aqui uma espécie de relatório. Eu vou fazer uma versão de visualização para impressão, para que a gente criar um PDF disso. Vocês conseguem enxergar que abriu uma página nova com algumas informações? Para mim, não. Ou vocês estão vendo só o mapa? Eu ainda estou vendo o mapa. Tá. Não, tem uma tela de pesquisar por, não sei o que, setor, lote. É isso que tá falando? Não, tinha aberto uma página nova que não foi exibida para vocês. Não Mas foi, vamos fazer o seguinte. Ó. Conseguem ver que abriu uma imagem para colocar uma senha? Sim. Sim. Perfeito. Ó, deu erro. Setor 056, quadrão 55, 209, listar. Vamos ver se vai. Abriu para vocês um quadrinho novo da Rua Antônio de Barros 1041? Eu acho, Fê, que é para você. Ah, agora foi. Agora abriu. Tá. Agora sim. Nesse quadrinho, a gente tem algumas coisas. Então, por exemplo, ó, na parte de zoneamento, descrição é uma zona de centralidade. Na parte ambiental, é um perímetro de qualificação ambiental. Tem alguns códigos, isso tem várias leis complementares que vocês podem analisar para saber o que significa cada coisa. E a macroárea da qualificação de urbanização. Aqui embaixo, que é bem legal, ó, vai estar assim, zona de uso. É uma ZC, né, uma zona comercial. O coeficiente mínimo para você aprovar um projeto nesse terreno é de 0,3. Então, eu posso construir menos que isso? Sim ou não? Não, né? É mínimo. Não. Perfeito, eu não posso construir menos, porque é mínimo. O que é o básico? O básico, ele pode ser substituído... Oi? Alô? Não tô falando nada. Pessoal, desliguem os microfones, por gentileza, que está dando uma interferência. Então, o básico, ele pode ser entendido como máximo, tá? Por quê? Se você ultrapassar o coeficiente básico, que é igual a 1, significa 100%, e para você chegar no máximo, você tem que pagar a outorga onerosa, que é o direito de construir, e que muitas vezes são outorgas muito caras. Então, só valeria a pena para grandes construtoras, enfim. Então, a gente usa o básico como ali, entre aspas, um máximo, porque se a gente ultrapassar o básico, a gente tem que pagar a outorga onerosa, que é uma coisa mais cara. E aí eu tenho assim, ó, taxa de ocupação máxima para lotes até 500 metros. Quantos metros quadrados a gente tinha naquele terreno? A gente viu? Não, né? Então, a gente faz assim. Vamos anotar assim, até 500 metros quadrados de terreno, TO máximo 0,85. Para terrenos que sejam superiores a 500 metros quadrados, que são terrenos maiores, eu só posso ocupar 70%. Minha taxa de ocupação é de 0,7. Por quê? Vejamos que você tenha terrenos muito
muito impermeabilizados. Você impermeabiliza muito o solo da cidade. Fora já os pavimentos públicos que fazem uma impermeabilização terrível, os passeios, que você não deixa nenhuma área de vegetação, ou área verde, ou área de drenagem local. Se você faz isso, você promove enchente no local. Então, nesse caso, as taxas de ocupação, elas são levadas em consideração para que você não faça uma grande pavimentação ali na área, para que você não impermeabilize tudo e deixe pelo menos a água ser drenada. Aí também tem algumas informações adicionais, que, por exemplo, o gabarito máximo. O gabarito máximo é a altura dessa edificação. Eu posso construir nesse terreno até 48 metros. Recuo mínimo de frente, eu tenho que deixar no mínimo, 5 metros de recuo do meu acesso principal. Recuos laterais, não existe. Se a altura for menor que 10 metros na sua edificação, não existe. Agora, se a sua altura for maior que 10 metros, o seu recuo pode chegar a 3 metros. Aí a gente analisa esse J, a gente vai lá na tabelinha e olha o J. O que significa o J para a gente? Cadê? 03J. Aqui só tem a B e C. Aqui, J. Os recuos laterais do fundo, para a altura da edificação superior a 10 metros, são dispensáveis conforme disposições estabelecidas no artigo 66, incisos 2 e 3. Então, você tem que entrar aqui nessa lei 16.402 de 2016, você vai lá no inciso que ele está falando, segundo e terceiro do artigo 66, e se cumprir os requisitos, você não precisa de recuo, caso contrário, precisa. Então, é uma série de legislações que são envolvidas nesse caso. E aí a cota da parte máxima do terreno da unidade também não há. Quando a gente desce aqui, já tem a parte ambiental. Essas partes a gente não entra muito em detalhes, porque não é objetivo da gente fazer nesse estudo preliminar. Mas se vocês tiverem curiosidade, depois entrem nesse site e façam várias análises aí, para que vocês consigam ter mais facilidade até de mexer nesse sistema. Vamos escolher um terreno maior para a gente ver outro parâmetro. Ó, esse terreno gigante, ele é um terreno dos bombeiros, se não me engano. Vamos ver se dá para a gente escolher algumas informações aqui. É um terreno que eu acho que não vai deixar a gente ter informação por se tratar de um terreno público. A gente não vai ter. Mas, ó, esse terreno aqui, vamos pegar a informação dele. Ih, parece que bugou. Vou atualizar o site, tá? Um minutinho. Porque às vezes esse site tem uns problemas. Voltando lá para o Tatuapé. Lembra como chega no lote? É o cadastro fiscal, lote. Informações. Então, por exemplo, esse terreno, ele é um terreno que ele tem um edifício. Por ter um edifício, o lote ele é dividido em vários, né, para que cada condômino tenha seu próprio IPTU. Então, nesse caso, a gente vai ter ali uma informação geral, que o número da porta vai ser entre o 475 e o 521, só que o tipo de lote, a gente fala que é 0000, porque tem vários lotes e cada um vai ter a sua parcialidade, né? Deixa eu pegar um que seja ocupado por uma coisa só. Ó, esse daqui não é edifício, ele está ali na rua Itapura, a gente consegue saber o setor, a quadra, o lote, 0071, o código do logradouro, que é o código da rua, e a gente consegue ter mais informações aqui embaixo. Ó. Área do terreno, 3.352 metros, e a área construída, que é 2.545 metros. Pessoal, esse caso, o CA, que é o nosso coeficiente de aproveitamento, ele ultrapassa o CA básico ou não? Lembra quem é CA? Área construída dividida do terreno. 2.546 dividido por 3.352 ultrapassa 1?
Não, não, é menor que 1. Não ultrapassa, então está dentro do CA básico. Precisa pagar outorga onerosa? Não. Creio que não. Não porque não passou do CA básico. Quando a gente tem área municipal, Só uma a gente... dúvida. Tem possibilidade dessa área construída ser diferente? Porque, se eu não me engano, essa área construída também interfere no IPTU. Então, tem a possibilidade ou não? Eu não entendi a pergunta. Tenta fazer um pouquinho mais objetivo. Tá. Isso aqui está no sistema, mas na Tá. realidade tem a possibilidade de ser diferente desse número? Em alguns casos tem sim. Quando a pessoa faz uma autoconstrução e ela não regulariza, não solicita alvará, ela faz uma coisa na ilegalidade, ela acaba não atualizando no portal. Mas de tempos em tempos a prefeitura ela notifica essas propriedades para que as propriedades se regularizem no município. Caso não se regularizem, elas pagam multas muito altas. Então, por exemplo, em bairros que você tem uma condição financeira um pouco mais elevada, é difícil que isso aconteça, né? Porque as pessoas elas são mais atentas a contratar um profissional, que esse profissional realmente registre, tire um alvará para ela, etc. Agora, se você vai em áreas mais subdesenvolvidas, áreas mais vulneráveis, você vai ver que a área construída é diferente. Vamos ver uma situação? Vou lá para o distrito de Guaianazes, que é um pouco mais vulnerável. Pode ser? Pode? Tá. Vou atualizar aqui o site. Ah, não precisou, deu uma bugada, mas já voltou. Nós estávamos no Tatuapé, certo? Reparem que a seta aqui, o Tatuapé está perto ainda do centro. Quanto mais leste a gente for, a área pode ficar mais vulnerável. Então vamos aqui, sei lá, no distrito de Guaianazes mesmo. Escolher uma região. Vou bem no centro de Guaianazes. Bastante lote. Vamos pegar esse lote aqui. Gostei dele. 4.884 de área. Ele está aqui numa rua em que aparentemente é um edifício só. O número da porta é o número 56. Vamos colocar no Google para ver se realmente está com essa área construída. Oi? Alô? Rua Conte. Não, é Conte com M. Conte Carlos. É Comandante Carlos. Qual que era o número? 56, né? Ó, se a gente for aqui pelo Google Earth, Google Maps no satélite, é uma escola, então provavelmente está certinho, né? Mas tá vendo que aqui no fundo a gente tem uma edificação bem vertical? Parece um equipamento público, não? É uma escola também. A gente está aqui no número 205 da rua... Alguma coisa Pinheiros. Essa daqui. Número 205, né? Esse lote aqui. Ó, área do terreno 600, área construída 554. Será que tá certo? Olha como ela ocupa o terreno quase inteiro. Consegue ver que a construção é bem maior do que a área do terreno, pelo menos aparentemente? Pode ser um caso em que não está atualizado, em que a área construída não está atualizada, né? Vejamos que o objetivo dessa aula, gente, não é dispor qualquer tipo de proprietário, enfim, de qualquer tipo de situação dessa. O objetivo é mostrar para vocês como recolher as informações, né? O quanto se pode construir, analisar as tabelas, o quanto não pode, enfim, esse foi o objetivo. Eu queria também informar... Miguel, peço só para você desligar o microfone que está dando uma interferência. Jennifer. Queria só pedir para que vocês entrem no portal de vocês, assistam as 3 aulas anteriores que eu postei, que está lá na 1.2, eu acho, 1.3,
que a gente falava de projeto, anteprojeto e custos. Lá eu falo dos alvarás, como tem que solicitar os documentos, enfim, tá bom? Agora eu vou abrir um espaço para vocês ligarem o microfone um por um, para que eu consiga ouvir as perguntas de vocês, mas um por um para não ter muito problema. Vocês conseguem me enxergar agora? Vocês estão enxergando minha tela? Sim, seu WhatsApp. Espera aí. Pronto, interrompi. Isso, agora a gente vê. Tá. Consegue me ver? Saiu. Sim. Pode fazer perguntas, vamos lá. Saiu. Agora sim. Vocês gostaram da aula de hoje? Sim, sim. Eu tenho, na verdade, várias, né? Mas vamos começar com as mais básicas, assim, até dar oportunidade para os outros. Com relação a que você falou da instalação, os primeiros 2 itens que você abordou de instalação elétrica e água, né? Eu me recordo bem que para você fazer essa solicitação, fica a história um pouco do ovo e da galinha, né? Aqui. O loteamento ele precisa estar regularizado e esse terreno precisaria estar, se não no seu nome, mas pelo menos um compromisso de compra. Você teria que ter alguma, vamos dizer assim, participação nesse terreno, né? Então, dizendo que, olha, eu estou pedindo a ligação, seja de água, seja de luz, porque esse terreno, ele é meu, não está ainda averbado a compra, mas pelo menos eu tenho um compromisso de compra e venda e tudo mais, né? Ou seja, onde eu quero chegar, na verdade, se é isso mesmo, né? Eu preciso estar... Eu parto de uma situação em que o lote esteja regularizado, é isso, né? Vamos lá. Tem várias situações, Drauzio, porque quando a gente está falando do poder público, eu pedi só para o pessoal desligar o microfone. Daniel, Bruno, Jennifer, pedi para desligar. Isso. Quando a gente está falando do poder público, para a gente fazer uma solicitação, a gente sempre tem que fazer em nome do proprietário. Então, se você não tiver um comprovante, mesmo que de compra e venda, o ideal seria que você tivesse um tipo de procuração para falar em nome do proprietário do documento. Em alguns casos, a gente vê muitas situações clandestinas em que o abastecimento de água e de energia existe. Por exemplo, ali no distrito da Vila Maria, tem uma comunidade muito grande lá, e eu sei que o abastecimento de água e esgoto chegou naquela localidade, mesmo as casas nem tendo logradouro, elas não têm nem via pública que é registrada, e as casas estão começando a ter saneamento. Então, vai depender muito do interesse do local, do interesse de recolhimento financeiro dessas concessionárias, e se realmente aquela situação está regularizada ou não. Então, você pode sofrer algumas complicações se você não estiver falando em nome do proprietário. Perfeito, né? Porque é muito comum, né, o início das obras, né, no qual você, via de regra, não precisa de energia elétrica, precisa mais de água, né, que é mais a parte de fundações e tudo mais. Menos que você precise de uma betoneira e tudo mais, mas vamos imaginar que não seja o caso. Você pede água emprestada para um vizinho, mas aí tudo bem, acontece até aqui onde eu moro. Mas eu percebo isso, que às vezes a pessoa não acaba solicitando a ligação por impasses burocráticos. Né? Assim, burocráticos não, tá certo, né? Assim, como é que eu peço para ligar alguma coisa em nome de outra pessoa, né? Não é bagunçado assim, né? Isso, você tem que ter uma procuração ou uma anotação de responsabilidade técnica. Se o seu cliente assina RT, você pode fazer isso por ele. Perfeito. Eu tenho outra pergunta, mas aí eu deixo o espaço... Não, pode fazer, aproveita e já faz agora. Eu faço. Assim, então, essa questão do... São duas, na verdade. Uma é mais um comentário e a outra é uma pergunta, efetivamente. Essa questão de terrenos em aclive ou declive, né? Existem muitas preferências, né? Eu, particularmente, prefiro terrenos em aclive, né?
sobretudo, basicamente por drenagem de água, né? Só que não pode esquecer que, geralmente, o seu terreno belo e lindo em aclive vai dar de fundos com um terreno em declive, né? Então, quer dizer que você vai precisar... Eu tenho um caso aqui do lado que o cara construiu tudo e eu virei para ele, falei para ele, poxa, mas você não colocou nenhum cano ainda para captar as águas pluviais da construção que vai estar lá em cima, sabe que é sua obrigação, você vai precisar estourar tudo. Nossa, o cara ficou desesperado, né? Assim, é porque eu tenho que deixar, né? Então, é bom e, na verdade, a preocupação, eu ainda, mas mesmo assim, ainda prefiro um terreno em aclive. E a segunda questão Sim, que assim, ela não pergunta... pois não. se ele impermeabiliza o solo dele, você não é obrigado a receber essa água. Se essa água ela fizer um escoamento natural e ela não infiltrar completamente no terreno dele, passar para o seu, mas o terreno dele tiver permeabilidade no solo, ok. Mas se ele impermeabiliza o terreno Mas... inteiro e escoa para uhum. você, não é um escoamento natural, é um escoamento forçado e você pode acioná-lo na justiça para que ele pare de fazer isso. Certo, tá. E a outra questão é a questão lá do exemplo que você deu em Ilhabela, né? Assim, isso é muito comum, né? Quando você vai fazer uma construção adjacente, né? Invariavelmente, né? Aí depende, né? Se você vai ficar acima ou abaixo, ou seja, a hora que você for cavar a fundação, porque é básico, né? Fundação é fundação enquanto tem terra em volta, né? No momento que eu arranco a terra e fica tudo um bando de dente solto lá embaixo, eu preciso reforçar essa fundação do meu vizinho, né? Na verdade, é uma coisa... Porque se eu não fizer Na verdade, isso, não. eu vou ter... mas se eu não fizer isso, veja, eu vou ter problema, né? Porque aí o Então, mas empuxo na do verdade, terreno do vizinho dele vai recalcar, vai empurrar uma estrutura nova, né? E, na verdade, fui eu que fui mexer no terreno dele. Tá entendendo? Se eu é que não assim, reforço o terreno na dele, eu verdade, vou ter problema, né? na verdade é o seguinte, a fundação, a gente fala que é a única peça estrutural que não existe reforço. Por mais que às vezes a gente faça cintas, até que Sim. façam, entre aspas, um reforço, isso não é técnica convencional. Então, por exemplo, o seu vizinho ele pode utilizar até a extremidade do terreno dele para ele fazer a fundação. Caso a gente precisa fazer uma escavação muito próxima à estrutura dele, a gente tem que fazer uma estrutura de apoio por hora, para manter pelo menos o empuxo, entre aspas, que tinha do solo, né? Mas assim que a gente construir a nossa edificação, a gente tem que compensar esse solo que foi retirado. Então, onde você teve retirada de solo, você vai compensar por outra peça geométrica que vai fazer compensação de força. Perfeito. Não necessariamente você tem que refazer um projeto estrutural para o seu vizinho, caso não seja uma estrutura de grande porte. E geralmente, se você vai fazer uma estrutura de grande porte, por exemplo, edifícios verticalizados, quando você vai fazer a implantação desses edifícios na cidade, se você tem vizinhos que são muito conectos à sua extremidade, você evita de fazer uma construção muito próximo das extremidades, para evitar a movimentação de solo muito brusca nesses casos. É claro que sempre vai ter uma rachadura nova do seu vizinho, que foi causada pela sua construção, enfim, pela movimentação do solo. Mas para que isso seja organizado, é bom você fazer um relatório fotográfico da casa de todos os vizinhos antes da obra e um relatório fotográfico depois da obra, porque se existia já alguma patologia na construção antes do seu empreendimento, você não tem nada a ver com isso. E se ele não autorizar a sua entrada para tirar as fotos necessárias, você pode fazer uma notificação extrajudicial para ele, falando, olha, tal dia eu vou aí, e se ele assinar que ele não vai receber, você faz um relatório, registra esse relatório, falando, ele não autorizou entrar na casa dele, não tem como ele provar que causou alguma coisa. Perfeito. Tá, entendi. Ok. Para mim é isso aí. Vamos lá, as perguntas, galera. Brunão, pergunta? Boa noite, professor. Boa noite. Professor, eu não tenho muita pergunta, assim, que eu consegui entrar, a aula já estava em andamento, mas algumas coisas eu consegui pegar. Se eu tenho um terreno, professor, que ele é mais baixo, mais alto do que o do meu vizinho, e o do meu vizinho é mais baixo,
é obrigatório ele deixar passar toda essa tubulação de esgoto pelo terreno dele, se não tem como eu jogar ele para a rua? Cada caso é um caso, né? O terreno dele pode ser em declive, em declive, depende muito da situação. O ideal é que você, se você não se sente preparado ainda para tomar uma decisão técnica, que você procure orientação de um profissional, porque essa consultoria eu não consigo dar durante a aula. Ah, entendi. Bom, Tá bom, professor. alguma pergunta técnica, pessoal da aula? Boa noite, Felipe. A gente Boa noite, consegue ver e entrar no GeoSampa de São Paulo, né? Só que Uhum. para esses bairros para cá, tipo assim, igual o Imbu, onde eu moro, a gente não tem esse acesso. Tem algum outro modo da gente conseguir ver e fazer o mesmo processo como a gente faz no GeoSampa? Tá, então, o GeoSampa ele é um sistema de informação geográfica muito organizado. Alguns outros municípios têm sistemas muito parecidos. Então, Guarulhos eu sei que tem, Santo André eu sei que tem, não são tão refinados como o sistema GeoSampa, mas são sistemas que também têm algumas informações. O ideal é que, se você não tiver um sistema informatizado de geoprocessamento, que você, no mínimo, você consiga fazer uma pesquisa do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, e também do Código de Obras. Essas 3 leis são as bases. Claro que cada município pode ter várias outras leis complementares para essas situações, mas você vai achar todas as informações necessárias do empreendimento nessas 3. Ah, certo. Obrigada. Nada. Pessoal sem dúvidas, Luan, Anderson, Cauana, Jennifer, Fabrício, Anderlan. Mais alguma Não, dúvida? na verdade não é dúvida, né? Esse laudo que o fotográfico que você falou para o Drauzio, Tá. na verdade é um laudo cautelar que eu tinha mencionado lá atrás, lá da obra que você fez lá em Ilhabela. Tá. Esse laudo, ele é o laudo cautelar, como você chama o laudo cautelar, ele é necessário quando você pode ter problemas com o vizinho. Nesse caso, o problema já existia. Então, a gente corrigiu já um erro que era do próprio vizinho. Não foi um erro causado pela obra, a gente só corrigiu um erro já que já existia. Então, nesse caso, não teve necessidade. Mas vamos supor, se você vai fazer um edifício vertical no centro de Taboão da Serra, por exemplo, onde você já tem uma densidade ali bem ocupada, é uma cidade que no centro ela é bem ocupada. Se você vai fazer um tipo de implantação de equipamento muito grande, você precisa fazer esse laudo cautelar nos seus vizinhos. Como acontece muitas vezes também com o metrô. Quando o metrô chega em uma situação, por exemplo, a linha amarela, ela vai chegar até a Vila Sônia. Imagina quantas pessoas foram desapropriadas, vai chegar um dia até o Taboão da Serra. Se ele passar por túnel, o quanto de estrutura ele pode mexer, o quanto de impacto ele pode causar. Então, quando você vai fazer um empreendimento que realmente tem um potencial de interferir na construção vizinha, aí sim você precisa de um laudo cautelar. Valeu! Falou! E aí, galera, como foi a aula? Estão pegando bem? Conseguiram assistir às aulas anteriores? Pedi para vocês darem uma estudadinha no Faça Valer a Pena. Se eu passar algum exercício no slide para vocês acompanharem, porque quando a gente voltar na aula presencial, o que eu realmente vou cobrar de vocês é basicamente isso que eu estou passando para vocês, que é mais o Faça Valer a Pena e os vídeos que eu estou passando. Eu queria muito que voltasse logo, mas eu não sei como que vai ser essa previsão. Justamente estava até comentando com a Jaqueline, antes da aula, que na minha família já tem um caso de Covid-19, do coronavírus confirmado. Então, é uma situação de pandemia mesmo, está pegando muita gente aqui em São Paulo. Então, a gente não sabe quando vai voltar. Mas, enquanto isso, eu acho que as nossas aulas online mais interativas assim estão dando conta do recado. Certo. Felipe, na última aula que a gente teve presencial, acabou que
Eu mesmo, na verdade, fiquei de passar o conteúdo da atividadezinha para entregar limpo e te entregar, só que a gente não conseguiu. Será que eu queria pedir para vocês ficarem bem tranquilos. Não, fica bem tranquilo o que eu fiz. Eu peço que vocês sempre acompanhem o AVA e deixem o AVA em dia. Se possível, até antes da aula já, deixa tudo em dia, porque eu vou dando pontuações para vocês agora com avaliação no AVA. Quem está assistindo a pré-aula, após a aula. Então, esses exercícios que a gente fez antes da aula, se a gente voltar no segundo bimestre e ainda der tempo de aproveitá-los para pontuação, eu aproveito. Caso contrário, eu vou utilizando o AVA para avaliar vocês. Perfeito, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor? Fala, Cícero, tudo bem? Tudo bem. Eu não consigo ver a pontuação na sua matéria. É só eu que não consigo ou será que é todo mundo? Eu também, Cícero. A matéria dele é diferente. A Jennifer também não está conseguindo acessar a plataforma? Na verdade, eu acesso, só que na sua matéria a gente não consegue ver a pontuação. Aparece lá como parcial 1, oficial 1, e não as pontuações tipo transversal, enfim. Ah, entendi. Mas, ó, eu lancei pontuação para vocês. Deixa eu até compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Ó, eu vou abrir aqui o site que a gente tem. Para dar uma mostrada como que tá. Então, ó, lançamento de pontos. Eu vou vir aqui em lançamento. Tecnologia das construções 1. Ó, eu fiz um lançamento já de pontos. Ah, tá. Aqui, no de vocês, eu já tinha lançado o briefing e o acompanhamento do Avatar. O briefing eu já tinha lançado. Então, quem não tinha me entregado? Só o Geomar, o Felipe e só, e a Tainá. A Jaqueline estava na aula, então a Jaqueline subiu a pontuação. Agora, no acompanhamento do AVA, eu lancei, para todo mundo que estava acompanhando o AVA e estava matriculado, eu lancei mais 200. Quem estava acompanhando o AVA, né? Quem não tinha assistido às aulas, eu lancei um pouco menos. Então, por isso que eu peço que vocês mantenham sempre o AVA em dia, porque se a gente precisar fazer lançamento de pontuação, eu vou utilizar o AVA para fazer esse lançamento. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Mas eu acho que o erro é no sistema da plataforma mesmo, porque eu acho que tem uma matéria nossa que era para ser... O que nós vimos na sua era para ser dela, e o que é na dela tá vendo na sua. Você consegue ver quantos pontos eu tenho na sua matéria? Pessoal, desculpa, eu acabei de entrar aqui, eu estou vendo normalmente a minha pontuação, como se fosse qualquer outra matéria. Tá normal aqui para mim também, ó. Cícero, 200 pontos no AVA que tinha assistido às aulas, e você entregou o briefing, Cícero entregou 300 pontos. Então, comigo você já tem 500 pontos de avaliação. Os outros 500 eu vou fazendo por acompanhamento do AVA. Mas você não consegue ver a pontuação que eu faço quando eu respondo o AVA, não, né? Não, aí já é a parte do sistema informacional do AVA de vocês. Eu consigo ver só o que eu lanço. Tudo bem. Obrigado, professor. Falou, Cícero. Então, galera, seguinte, fiquei muito feliz de ouvir a voz de vocês, apesar de vocês não ligarem a câmera para eu matar a saudade. Obrigado por ter participado da aula. Vocês contribuem muito com isso. Então não liga não, por favor. Vocês contribuem muito com isso. Fico muito feliz de que vocês estão acompanhando. Hoje nós tivemos aí, num todo, acho que geral, uns 17 juntos, 17 alunos de uma vez aqui no portal. E é uma experiência diferente para a gente, que a gente vai se adaptando, tá bom? Então, eu agradeço a todo mundo. Se alguém ficou com dúvida, peço que ligue o microfone agora para comentar com a gente, que compartilha com todo mundo. Senão, eu já vou encerrar a nossa aula. Só uma dúvida, a aula vai para o portal, professor?
Oi? A aula vai pro portal? Vai. Eu vou lançar na aula 1.3. Eu vou lançar para vocês. Na hora que o vídeo for compilado, eles encaminham para o meu e-mail. Eu pego esse vídeo, lanço para o YouTube para criar um vídeo virtual para vocês. Aí do YouTube eu passo para a plataforma. Então, de 24 a 48 horas vai estar lá no portal de vocês. Falou, sem dúvida. Obrigado. E até a próxima. Falou. Até a próxima. Obrigadão, hein? Então, galera. É só uma dúvida rapidinho. Como que Olha. fica a visualização nossa depois que é gravada essa aula? Dá pra gente ver o que você compartilhou na tela, enfim, né? O passo a passo que você fez. Toda essa aula que a gente gravou, do jeito que você viu aí, ela vai ser configurada em um vídeo, e esse vídeo ele vem para mim por um link. Aí eu baixo esse vídeo, lanço no YouTube, e o vídeo que tiver lançado no YouTube eu coloco no portal de vocês. Então tudo que apareceu na tela provavelmente vai estar na aula sim. Tá bom, obrigada. Nada. Ô, professor, só mais uma dúvida. Aí a aula de sexta também vai ter normal, né? A de topografia? Normal. Normal, aqui também, por aqui. Tá bom, então. Obrigado, professor. Falou, Bruno. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Tá bom, meu querido. Até sexta. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Cauana, depois me manda uma mensagem no WhatsApp sobre aquela retificação que você tinha comentado, tá bom? Até mais, galera. Tchau, tchau. Alô, professor, boa noite. Tchau. Falou, tchau, tchau.